A história da Arca de Noé. Todo mundo acha que conhece, não é? Mas e se a imagem que a gente tem na cabeça estiver completamente errada? Hoje nós vamos fazer uma viagem. Vamos deixar de lado o conto de fadas para redescobrir a engenharia impressionante e a verdade profunda por trás de uma das estruturas mais famosas e mais mal compreendidas da história. Vamos fazer um exercício rápido. Quando alguém fala Arca de Noé, qual é a primeira imagem que aparece na mente? É quase automático, né? Aquele barquinho de madeira, que parece mais uma banheira flutuante, com a cabeça de uma girafa saindo pelo telhado? Provavelmente algo bem parecido com isso. Um barquinho que parece super frágil, balançando nas ondas com um monte de animais sorridentes amontoados. É a versão de livro infantil que transforma um evento que foi monumental numa cena quase que pitoresca. E é aí que mora o perigo. Essa imagem fofinha age como uma caricatura. Ela pega alguns traços, mas perde totalmente a essência, a seriedade do que de fato aconteceu. Ela transforma um ato de juízo divino e salvação num conto de fadas. E contos de fadas são muito fáceis de serem ignorados. Acontece que a descrição da Bíblia é radicalmente diferente. Dá uma olhada nisso aqui. Não é uma banheira, é um colosso. Uma verdadeira fortaleza flutuante, projetada não para encantar, mas para suportar a fúria de um dilúvio global. O contraste, convenhamos, não podia ser maior. Então, vamos começar por aqui. Nessa primeira parte, a gente precisa separar o fato da ficção. Vamos desconstruir esse mito da arca de fantasia para a gente poder enxergar a verdade por trás dele. De um lado, então, a gente tem o mito, um barquinho pequeno, instável, quase virando com o peso dos bichos. Do outro, a gente tem a realidade descrita lá em Gênesis. Uma embarcação gigantesca, de formato retangular e projetada com um único e soberano propósito: sobreviver. E olha que interessante, a própria língua original já nos dá uma pista fundamental. A palavra hebraica para arca é teva, e essa mesma palavra só aparece em um outro lugar da Bíblia, para descrever o cesto que salvou o bebê Moisés nas águas do Nilo. Nos dois casos, teva não significa barco para navegar, significa caixa, baú, um objeto feito para uma única coisa: proteger o que está dentro. Certo. Então, se a Arca de Noé não era um barquinho frágil, o que ela era exatamente? E isso nos leva direto ao projeto original de Deus. Não foi um improviso, foi um projeto de arquitetura divina, com especificações muito precisas. O que a gente encontra em Gênesis 6 não soa como uma lenda, soam como plantas de construção. Deus não deu a Noé só uma ideia vaga, ele entregou um projeto de engenharia completo, com materiais, dimensões, detalhes estruturais, é um verdadeiro manual de construção para a salvação. E dá uma olhada em como cada instrução tinha um propósito totalmente funcional. Madeira de gofer, um material robusto. Betume por dentro e por fora, que era o melhor impermeabilizante da antiguidade. 3 andares para maximizar o espaço interno. Compartimentos para manter a ordem e a segurança. E uma única porta selada antes do dilúvio e uma janela no topo. Cada detalhe, uma solução de engenharia. Mas aí vem a pergunta: eles tinham tecnologia para isso? É bom a gente esquecer aquela imagem de homem das cavernas. A Bíblia descreve uma civilização antes do dilúvio que já construía cidades, criava instrumentos musicais complexos e, o mais importante, dominava a metalurgia. Eles já forjavam ferramentas de bronze e ferro. Tinham, com certeza, capacidade para um projeto de carpintaria dessa escala. Agora, vamos tentar entender a escala real disso tudo. Quão grande de verdade era a Arca de Noé? As medidas na Bíblia usam o côvado. Era uma unidade antiga, bem comum, que se baseava no comprimento do antebraço de uma pessoa. Se a gente usar uma estimativa bem conservadora, uns 45 centímetros, a gente consegue converter isso para o nosso sistema métrico e ter uma ideia bem clara. E os números são impressionantes. 300 côvados de comprimento, isso dá uns 135 metros. É o comprimento de um campo de futebol e meio. 50 côvados de largura, dá mais de 22 metros. E 30 de altura, quase 14 metros. Basicamente a altura de um prédio de 4 andares. É uma estrutura colossal. Olha só essa comparação. A altura da arca ultrapassa a de um edifício moderno. Agora imagina construir uma estrutura desse tamanho, de madeira, numa época sem os guindastes e as máquinas que a gente tem hoje. É um testemunho incrível de engenhosidade, guiada por uma instrução divina. E o espaço por dentro? Mais de 41 mil metros cúbicos de volume.
Para ter uma noção do que isso significa, essa analogia aqui é fantástica. É o equivalente a 540 vagões de trem, daqueles de carregar gado, ou seja, tinha espaço mais do que suficiente para abrigar todos os tipos de animais, com comida para um ano e ainda sobrava muito lugar. Certo, mas como uma caixa de madeira tão grande sobreviveu a uma catástrofe global? A resposta está na sua engenharia de sobrevivência. Um design simplesmente brilhante. Veja essa proporção. As dimensões dadas por Deus, 300 por 50, se simplificam para uma razão de 6:1. Sabe o que os engenheiros navais de hoje dizem sobre essa proporção? Que ela é ideal para máxima estabilidade em embarcações muito grandes. O projeto não era para velocidade, era para ser incrivelmente estável, mesmo nas águas mais violentas. E isso não é só teoria. Um estudo do Instituto de Pesquisa Naval da Coreia do Sul construiu um modelo em escala e testou. A conclusão deles? A arca era 13 vezes mais estável do que o padrão de segurança exigido para os navios de hoje. Era como um tanque flutuante, quase impossível de virar. E esse corte transversal mostra o porquê. O centro de gravidade dela era baixo, o formato retangular, os 3 andares distribuindo o peso, tudo contribuía para uma estabilidade fenomenal. Simulações mostram que ela aguentaria ondas de mais de 30 metros, poderia inclinar quase 90 graus e ainda assim voltaria à posição vertical. Ela foi projetada para ser a embarcação mais segura da história. Então, a gente já viu que a arca era real, era gigantesca e uma maravilha da engenharia. Mas o que tudo isso significa para nós hoje? Isso nos leva à nossa conclusão, que é a parte mais importante de todas. Uma arca real aponta para uma salvação real. A arca não era só um barco, ela era um sinal físico da aliança de Deus. Foi a promessa dele de salvar Noé e sua família do juízo. Foi um lembrete flutuante da fidelidade e do amor de Deus, em meio a um mundo que o tinha rejeitado. E é aqui que a história da arca atravessa o tempo e aponta diretamente para Jesus. Pensa comigo, assim como a arca foi o único meio de salvação do dilúvio, Jesus Cristo é apresentado como o único meio de salvação do juízo do pecado. Ele é a nossa arca de segurança. A arca tinha uma porta, Jesus disse, eu sou a porta. A arca foi o refúgio seguro, Jesus é o nosso refúgio. A história da Arca de Noé é real. Sua engenharia é sólida e sua mensagem é eterna. Deus providenciou um meio de salvação, uma arca de segurança para Noé. E a reflexão final que essa história nos deixa é profundamente pessoal. Deus continua providenciando uma arca. A grande questão é se estamos dispostos a entrar nela.